a gente vive um processo de dependência emocional, quando uma criança tem 6 anos e briga com a mãe, ela pega a mochilinha dela, coloca os paninhos de bunda dela, escovinha de dente dela, porque nunca esquece, né, põe nas costas e fala: "Eu vou para casa da vovó, Eu vou embora dessa eu vou casa, né. embora", e vai embora. E aí quando chega para atravessar a rua, escuta uma voz assim: "Não pode atravessar a rua que é perigoso". E essa criança fica dando volta no quarteirão, uma volta, 2 voltas, 3 voltas, se cansa, volta para casa. Às vezes a mãe nem se deu conta que essa criança saiu. A gente pode esperar isso de uma criança de 6 anos? Pode. Acontece que a gente está até hoje sem atravessar a rua, Vivi. Sejam muito bem-vindos a mais um Palmas para Você, e a minha convidada de hoje é a Leila Abdul. Muito bem-vinda, Leila. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. É um grande prazer, uma honra. Para mim é uma honra ter você aqui e saber conhecer você, toda a sua trajetória e vou saber que você vem aqui para compartilhar muitas coisas, assim, muito conhecimento, muita experiência, que eu acredito que tem muitas pessoas aqui que precisam ter esse conhecimento e às vezes não têm esse acesso. Então, eu quero que você conte para mim quem é a Leila. Leila é uma mulher que se encontrou depois de muitos anos, depois de estudar muito a própria mente, a própria psique dela, para entender as razões das coisas não acontecerem, não darem certo. Mas antes disso, a Leila é uma psicanalista hoje, fisioterapeuta, mãe. Eu sou hoje estou muitas coisas. Nós podemos ser muitas coisas. Nada nos define, né? Sou mulher temente a Deus, tenho um caminho direcionado para o bom, para o certo, e procuro fazer das minhas palavras as minhas atitudes. É difícil a gente se entender e se reconhecer na vida quando a gente não tem uma base firme. Eu não sou brasileira, eu sou libanesa. Com 5 anos, os meus pais se separaram e a minha mãe pegou os 3 filhos e veio para o Brasil, nos raptou e veio para o Brasil. E dos 5 aos 21 anos, eu perdi totalmente o contato com meu pai. Meu pai nem sabia onde a gente tinha ido. E nessa infância, né, porque o que não deu certo foi o casamento dos meus pais. E E a sua aí mãe não tinha consciência, né, que ali existe uma família independente de não ter mais um relacionamento de que homem e mulher. 50% de mim era meu pai. E com 5 anos, eu tinha memória afetiva de quem era meu pai. O que Você lembrava eu dele, lembrava. tinha você sabia? Eu sentia saudade, era uma saudade que doía, era uma saudade que E doía. você era muito tinha um bom relacionamento com ele? Tinha um bom eu acreditava que eu tinha um bom É o que relacionamento você com te ele. lembrava. Você vê, é tão ruim isso, é tão difícil isso. Eu acho que eu nunca falei isso pra ninguém, de verdade, acho que eu nunca falei isso pra ninguém. Com 8 anos, eu sentia tanta saudade que eu tentei me matar. E aí, o que que eu fiz? Eu peguei todos os porque eu assistia filme, e aí eu via que na novela as pessoas tomavam comprimido e morriam, Dormia, né? dormiam. Peguei todos os remédios que minha mãe tinha na gavetinha de aí ele tinha remédio para dor de cabeça, remédio para prender o intestino, remédio para tudo ali. Tomei tudo, Meu Deus. tomei tudo. E deitei, fiquei deitadinha Esperando esperando. tu morrer. Mas é porque doía muito, eu sentia muita O saudade. vazio, né. E não adiantava eu falar, porque era bobagem. É, não tinha Os nossos importância, né, não sentimentos eram invalidados. E toda vez que eu falava que eu queria ver meu pai, parecia que eu estava machucando você ela estava traindo ela. profundamente. Era como se fosse Porque, uma traição. afinal de contas, eu te salvei. Eu te salvei de uma vida assim, eu te salvei de uma vida assado. A criança, ela não entende que foi o melhor. O que ela sente é um vazio de que uma parte de mim foi arrancada de mim. Era assim que eu, criança, me sentia. E eu era uma criança extremamente rebelde. Nervosa, raivosa, e confrontava minha mãe. E quanto mais eu confrontava ela, mais a raiva dela vinha na minha direção, porque ela não sabia lidar. Você espelhava o seu pai para ela, né.
ela não sabia lidar, ela não tinha condições de lidar. Minha mãe, casou muito cedo, minha mãe foi obrigada a E casar sua mãe é brasileira? com 15 anos. Minha mãe nasceu no Brasil, é brasileira, mas foi criada no Líbano. Sabe assim, Ela foi ela criada ela lá. foi criada ela só nasceu no Brasil. Tipo, meus avós estavam aqui, minha avó veio E grávida, os seus avós eram libaneses, todo por mundo parte de mãe? libanês, todos. Minha parte de mãe, por parte de pai, todo mundo árabe. Toda a descendência árabe. Não tem mistura de outras culturas, né. Eu que fui uma das primeiras que casei com uma mistura de espanhol com brasileiro. E não entendia, minha mãe não me entendia e eu também não entendia minha mãe. E passei a idealizar o masculino herói, legal, perfeito, e esperando que um dia meu pai viesse da onde ele estivesse e me salvasse. Você não tinha nem noção da onde ele estava, Eu sabia que tipo, ele estava no Líbano. mas não sabia nem o que era Líbano, porque você veio criança, você fica É, um negócio meio perdido, né. quando eu tinha, sei lá, com 10 anos, eu devia estar na segunda série. Segunda série, 8 anos, 8 anos, 8, segundo ano. 9 anos, sei lá. Eu na varanda da minha mãe, assim, eu via o horizonte. Não tinha prédio, gente, né, não tinha prédio. E aí era aquela que eu via o horizonte ali. Quando eu olhava o horizonte, o que que eu imaginava? Meu pai vai estar ali. Eu fugi de casa. Eu fugi de casa, eu saí da escola e fugi de casa, e fui andando até achando que eu ia encontrar o horizonte. Você vê como isso mexe na cabeça da gente, como isso afeta a nossa forma de ver o E mundo eu e a falo realidade. e o quanto é importante, né, você hoje, expor isso para essas mães, para esses pais, né, entenderem que o quanto são coisas distintas, né. Houve uma separação Do do casal. casal, mas a família ela ainda existe. Então, os pais precisam entender muito isso, né, a tal da alienação parental, é tanta. A sistêmica traz isso muito bem, né, você é 50% do seu pai, 50% da sua mãe. Os É, e 2 eu te falo constituem. e é importante você que tem um bom conhecimento sobre isso, até explanar aqui para as pessoas o quanto que isso atrapalha, né, porque muitas das vezes a mãe vira para você: "Ah, você é igualzinha seu pai". E Sim. isso o que que gera isso na vida dessa pessoa? Vocês estão preparados para ver o que que isso gera na vida de uma pessoa? Isso é muito importante as pessoas saberem. Quando você nasce, você é 50% constituída, 50% do seu pai, de toda a ancestralidade dele, 50% da sua mãe, toda a ancestralidade dela. Quando a sua mãe ou seu pai falam para você: "Seu pai é um folgado, seu pai é um preguiçoso, seu pai é um abusador, seu pai é", o que quer que seja pejorativo desse pai, a criança, ela vai receber essa informação, o que que ela vai ler? "Minha mãe não me ama. Uma parte de mim, que é meu pai, os 50%, ela não me ama". Só que tudo na sistêmica, na nossa vida, a gente não pode excluir nada. Para incluir, o que que essa criança vai fazer? É inconsciente isso, tá, gente, né. A criança, para ser amada, ela vai começar a se comportar exatamente como o pai, porque através dela, ela vai buscar o amor da mãe. Através do comportamento dela, ela vai buscar o amor da mãe. Então, se eu tenho, por exemplo, um pai alcoólatra, eu tenho um filho alcoólatra. Se eu tenho um avô alcoólatra, você repara, Uma repetição de eu padrão. vou eu vou repetir, porque enquanto essa pessoa não incluir esse amor, tipo: "Filho, eu te amo independente, assim, eu amo tudo em você, inclusive a parte do seu pai. A parte que, olha, você me lembra seu pai e teu pai é uma pessoa incrível. A relação que eu tive com ele enquanto durou foi bom para nós 2 e você é o fruto do nosso amor. Você é constituído do melhor que eu tenho e do melhor que ele tem". É isso, entendeu? Agora, não tem como eu tirar a parte ruim. Não tem como eu tirar: "Olha, você é chato, você é egoísta, você é controlador", não tem como eu tirar dessa água. Eu tenho que aceitar que isso me constitui.
e alimentar aquilo que é bom e não alimentar aquilo que não me favorece ou que não é bom, ou não preciso seguir o mesmo padrão ruim, É, e tem muito, né, que aquilo que você foca expande, né, então se você foca no ruim, o que é ruim vai expandir, né. né. Você é igual ao seu pai, e eu sou mesmo. Isso quer dizer o quê? Que você não vai me amar porque eu sou igual ao meu pai? Só que a gente não tem consciência disso. O que que eu faço? Eu me recolho, eu me incluo e inconscientemente eu vou ser leal ao mais fraco. Quem é o mais fraco? O alcoólatra, o abusador, né? Porque eles também têm as questões deles lá de trás, que não são vistas. E alguém precisa trazer isso para nossa realidade. Quem traz é a criança. Então, geralmente, quando os pais vêm falando para mim assim: "Olha, você pode atender meu filho, porque meu filho tem problema", eu falo: "Não, o teu filho não tem problema. Teu filho só está representando na tua casa aquilo que você e sua esposa não têm condições de lidar. Eu atendo você e sua esposa. Depois eu atendo teu filho. Agora é você e a sua esposa, porque o que vocês não têm condições de lidar, o teu filho vai representar no campo, vai mostrar para vocês, dentro da casa de vocês". Tudo gira em torno de amor. O amor precisa ser incluído. A gente gostando ou não, esse amor precisa ser incluído. Quando eu fiz 20 anos, eu falei: "Eu vou conhecer meu pai". E meu pai é um homem extremamente religioso, Viviane. Então, é um sacerdote da religião muçulmana, entendeu? E todas as minhas irmãs, por exemplo, usam véu. Tem uma que usa burca. São As suas irmãs por parte de Por pai. parte de são religio da parte da minha família, da família da minha mãe também são muito religiosos, mas a família do meu pai é muito religiosa. E eu escutava assim: "Teu pai não vai deixar você voltar, teu pai vai te obrigar a usar lenço, teu pai vai te Vai te castrar, prender vai te lá. prender", e eu tinha muito medo. Quando eu falei: "Gente, eu preciso conhecer meu pai". Eu tenho que tirar essa angústia de dentro de mim, eu preciso, tem uma parte de mim que eu tá perdida, em algum lugar eu preciso achar. E os relacionamentos, eu fui para o Líbano com 21 anos, eu tinha tido poucos namorados, mas eu estava num relacionamento extremamente abusivo. Eu estava num relacionamento com um homem árabe, aonde ele me traía, olha, fez xixi agachado, se mexeu, esse cara me traiu. Ele tinha várias namoradas e era extremamente ciumento, extremamente controlador, possessivo. Eu não podia sair da casa, eu não podia sair de casa sem que ele autorizasse. Isso namorando. Namorando. Depois eu descobri que ele era casado. Meu Deus. Depois eu descobri outras centenas de namorados. Ele era doente. Nessa época eu fui para o Líbano, já com o meu feminino extremamente estraçalhado por esse relacionamento. Foi extremamente abusivo. Eh, E eu lembro que eu cheguei no Líbano, eu fui para casa da família da minha mãe. Meu pai mora em outra cidade. Passei uns 2 dias namorando o telefone, Vivi. Olhava pro telefone e não tinha coragem. Não tinha coragem. E aí um dia à noite, noitinha, sei lá, 10 horas da noite, eu peguei o telefone e liguei pro meu pai. Falei que eu era eu e que eu estava no Líbano, e que eu estava na casa da prima tal. E aí ele falou que iria me visitar, queria me ver e tal. Eu passei a madrugada no qué-qué-qué com as primas, contando. Sabe assim, quando você encontra as Estava eufórica, né, primas? que porque é tudo que As primas vêm te visitar, vêm dormir na tua casa e conta como é que tá a família, não sei porque elas vinham para o Brasil, mas eu nunca tinha ido para lá, né? 5 horas da manhã. 5 horas da manhã, Vivi. Acho que meu pai desligou o telefone, pegou o carro e foi lá. já veio. Veio. Minha prima vai. Eu tinha acabado de deitar. Meu pai, ela me acorda e fala: Leila, teu pai tá aí. Oi? Teu pai tá aí. Viviane, era um misto de tudo. E a minha prima tinha uma sala gigante, assim, 3 ambientes.
E na porta dela, assim, era um espelho grande. E eu conseguia ver o reflexo do meu pai sentado. Eu acho que eu fiquei uns 10 E você já minutos. tinha visto foto dele? Você lembrava alguma coisa? Você não tinha mais Eu nada. tinha foto dele quando eu era pequena, mas eu fiquei 10 minutos olhando através do espelho meu pai. Sabe, aquilo tudo era um misto de tanta coisa. Quando eu entrei na porta, Vivi, meu pai me abraçou e não me soltou mais. Sabe? Era ser abraçada, era como se de repente nada faltasse. O vazio que você sentia foi preenchido naquele momento. É, claro que faltou vínculo, faltou um monte de coisa ali na relação, mas foi perfeito. E aí ele me acarinhava, ele me beijava, ele me abraçava e ele falou: "Tá pronta? Tô pronta para quê? Você vai comigo?" Nisso, "você vai comigo", veio aquele medo, Toda aquela aquela história história que que ele era não vai pronto, se você for com ele, você nunca mais vai voltar. E eu falei: um "Não", misto, né, de insegurança, de você querer tudo. ir para saber o que ia ter lá, mas ao mesmo tempo um medo, era Não. uma E aí eu fui. Tudo que minha mãe tinha deixado meu, tudo, da mamadeira, a roupa, a banquetinha, ele tinha guardado, nossa, tudo. E os fi ele casou, teve 5 filhos no segundo casamento dele, e era como se os filhos que minha mãe levou tivessem um lugar no coração dele, sabe. Aquilo ali foi uma parte que ainda não estava cicatrizada. Os meus irmãos, a família, era outro contexto. A religião, não tinha nada daquilo, de ser controlada, de ser, sabe. Meu pai nunca falou para mim: "Não usa uma roupa de alcinha", mesmo a minha madrasta usando véu, minhas irmãs usando véu, nunca falou: "Olha, essa roupa é apertada, filha, você tá linda, você é linda". ele nunca te podou. Nunca me julgou, nunca falou nada sobre nada do que eu vestisse. Eu podia vestir, meu cabelo estava sempre lindo, eu estava sempre linda. Para ele, nunca falou: olha, a gente nessa casa não usa, porque poderia, estou na casa dele, né? O que eu quisesse, Viviane, o que eu quisesse. Ele te acolheu. E sabe que é uma lembrança que eu tenho que é incrível? Meu pai, na varanda, tinha um balanço, aqueles balanços, um sofá assim que balança, tem muito em chácara, em sítio. Uhum. E ele sentou e eu, pela primeira vez, deitei a cabeça no colo. E eu pensar assim, gente, eu não preciso ter medo de homem nenhum aqui. Eu não preciso ter medo Eu de. tenho alguém para me proteger agora, Mas a né. sensação era que eu podia relaxar, que eu não ia, tipo, não era um homem estranho que de repente eu tô com a cabeça no colo, podia ter alguma outra conotação que não amor. Isso ficou e tá registrado na minha memória, só que eu idealizei um homem, que não era o real ali que eu tava durante uma vida toda, né. Foi um homem idealizado. Quando meu pai foi me contar por que que ele se separou da minha mãe, o que que aconteceu, eu me revoltei. Porque, a minha mãe sempre foi uma heroína para mim. Afinal de É que daí contas, você começou a ver o outro lado da e história. eu não quis ver que, o outro lado da história tinha errado, porque a gente quer proteger também a nossa vida. E aí eu briguei com meu pai e fui embora, porque ele falou mal, como assim falou mal da minha mãe? Ela que me criou, ela que me sustentou, ela que abriu mão da vida dela. A gente não tem Que fez consciência tudo por que mim, fez né. tudo por mim. Eu não entendia que esse tudo ela fez por ela, que foram as escolhas dela e que uma parte de mim também tinha sido E abandonada esse é ali. um ponto muito importante de ser levado em conta, porque a gente ouve muito isso, né. "Eu fiz isso por você", Olha o peso que você deixa, a responsabilidade do que você fez para o outro, para uma para criança, uma né, criança. principalmente uma criança que não entende Eu nada, abri não sabe mão na da minha vida para cuidar de você. E aí você vai fazer o quê?
Você vai ter liberdade de cuidar da tua própria vida? Não. Você vai ser escravo e dependente dessa fala. Puxa, ela abriu mão da vida dela, imagina que eu vou poder ir embora. Eu não posso ser ingrata, né. Eu não posso ser ingrata. Isso gera na gente uma dependência emocional muito grande. Isso gera na gente uma incapacidade de seguir, uma incapacidade de admitir que somos escravos, que pensamos como escravos. Sabe, no Egito, não tinha ali o povo que era escravizado? Então, aí eu me pego numa mentalidade escrava, aonde eu tenho tudo, mas eu não me autorizo a nada. E você sente isso, né, que você tá presa àquilo, que aquilo não te faz bem, mas ao mesmo tempo existe algo por trás de tudo O aquilo padrão que se repete, você continua fazendo é escravo, você continua fazendo do mesmo jeito, porque, puxa, por que que eu vou ter um copo melhor? Por que que eu vou ter uma vida melhor? Porque eu me acostumei. Aqui eu consigo lidar. Eu já tô tão acostumada com esse sofrimento. Isso já faz tão parte de mim. Para que que eu vou mudar? E se não der certo? E se ela tiver razão? E eu quebrar a minha cara? E a gente não contabiliza todas as caras. Quantas caras a gente quebrou, né? Não sei nem já foi como quebrado, é que a né. gente ainda sustenta, né? Quantas caras a gente quebrou. Voltei pro detalhe, como o nosso corpo. No dia que eu estava voltando para o Brasil, Viviane, o carro quebra, a barra de direção da Mercedes quebra, o carro capota 3 vezes numa ribanceira. Quem estava no carro? Eu. Quebrei a perna direita. Quebrei platô de tibial, quebrei. Precisei tirar o osso do quadril para enxertar na perna. Meu rosto ficou todo arranhado. Eu fiquei quatro Todo o seu meses, lado direito. 4 meses internada. E isso é importante para as pessoas que estão assistindo entender isso. O lado direito representa o masculino, o lado esquerdo representa o feminino, e todo o meu lado direito. Estava quebrado, né. Mas precisei quebrar as minhas resistências. Eu não entendia que eu estava quebrando as minhas resistências. Que eu estava quebrando tudo aquilo que eu vi e que não condizia com, mas eu não queria Com aceitar. que você tinha ouvido a vida inteira, que lá no fundo você sabia que aquilo era real, mas você não podia trair sua Não mãe. podia trair minha mãe, não podia tra e isso que acontece com a alienação parental, porque você tem aquelas pessoas que acabam ficando muito divididas, muito indecisas. "O que que você quer? Água ou Coca-Cola?" A pessoa fala: "Não sei, Qualquer um tá bom, né. qualquer um tá bom". Ela pode falar: "Eu quero os 2. Ou eu não quero nenhum, mas eu tenho o direito de escolher. Mas sabendo que eu não preciso escolher, e ficar com. Eu posso agora tomar água, daqui a pouco eu posso tomar outra coisa. E a alienação faz isso. Ou um ou outro. Quando eu tô com meu pai, eu sinto que eu tô traindo a minha mãe. E quando eu tô com a minha mãe, eu sinto que eu tô traindo o meu pai. E você não pode ter os Não 2. pode ter os dois. E na vida, a gente leva isso para a vida, para as nossas relações, para os nossos negócios, para a nossa forma de gerir as nossas coisas. Eu não me autorizo a ter as E duas isso é muito coisas. importante, né, a gente colocar aqui para as pessoas que isso acontece mesmo dentro de um casal que está junto, né, essa alienação parental. Sim. E o quanto que isso mexe com os filhos, né, com as pessoas que estão ali passando por isso. Quem apresenta o filho pro pai é a mãe. O pai pode morar na mesma casa, mas se a mãe tem questões emocionais não resolvidas com ela, com o próprio pai, ela pega essa criança e fala: é meu. Lembra do Porneia? Né? Aquela mãe super controladora, é só eu, é meu, para mim. Ela não nutre essa criança, ela vai buscar nutrição nessa criança, porque ela é a criança que Ela é precisa, nutrida pelo ela é filho. nutrida pelo filho. Isso gera um desalinhamento na psique de uma pessoa tremenda, porque ela não consegue fazer escolhas. Se a mãe não apresenta e fala, olha, é seu pai, pode é teu pai, e teu pai é um homem comum. E aí essa mãe tenta proteger esse filho da escolha dela, tenta proteger esse filho do pai. Olha, cuidado com teu pai, assim, não fala com teu pai assado, teu pai não pode saber isso, teu pai não pode saber aquilo, não conversa com teu pai que ele não entende.
essa criança está autorizada a tomar esse masculino, a tomar esse pai? Ou a confrontar? E isso é importante que vale tanto para o filho quanto para a filha, Para os né, para os 2. 2, para os 2. Crianças que não sabem pedir para os pais não sabem cobrar. Não vão aprender a cobrar. Se eu tenho medo de pedir para o meu pai, se eu tenho medo de pedir para minha mãe, o que quer que seja, eu não vou saber cobrar do meu cliente. As pessoas não têm noção dessas pequenas travas da vida. Não vai ter Quanto é dificuldade. forte isso, né. Vai ter muita dificuldade de cobrar. Não consegue. Não consegue. E como que faz para eu, mãe, entregar o meu filho para o pai? Como que é uma forma de fazer isso? Qual é a forma certa de nós, mães, fazer isso? Começando com terapia. Brincadeira. Não, mas a gente tá falando de relacionamentos, casal que se casa por amor, né? Não tô, vamos falar do saudável, porque se a gente entrar no disfuncional, a gente não vai embora. O saudável, o homem ama uma mulher ama um homem. A força tá onde? Tá no casal. Homem e mulher é a base, é a força dessa estrutura familiar. E é muito importante entender, né, que não é metade um do outro, né, é um só. É um só, uma só carne, gente. Um homem e uma mulher, quando se casam, eles passam a ser um. Força tá no casal, a força não tá nos filhos. Nunca esteve nos filhos. Não é o filho que vai salvar teu casamento, a tua relação, teu namoro. É a relação que você tem do teu masculino, do teu feminino. Isso é uma coisa muito importante de você estar falando, Leila, porque tem muitas famílias que vivem um relacionamento por conta dos filhos. Mas aí esse filho vai embora. E a função, sabe aquela mãe que fala assim: "Você é tudo pra mim. Você é meu amor, você é minha vida, sem você eu não vivo". Essa criança tá autorizada a ir para o mundo, conhecer o pai, conhecer não tá. E nunca vai ter uma pessoa perfeita para ela também, né, para Não. essa mãe, uma pessoa perfeita para esse filho, para essa filha não existe, né, Mm-mm. porque ele é A perfeito, né. força tá casal forte, alinhado, filhos fortes. Filhos que vão para o mundo, filhos que sabem tomar decisão, filhos que sabem fazer escolhas. Casal forte. Casal fraco, onde um compete com o outro, a minha família é melhor que a dele. A minha família é né? Famílias casais que competem, que disputam, filhos fracos. Ou, não é um só. É claro isso? Muito. Quando os pais eles vivem em função dos filhos, quando esses filhos vão embora, esses pais adoecem. Essa mãe entra em ninho do síndrome do ninho vazio, deprime, porque agora ela não tem mais. E é o que acontece em muitos casos, né, a família vai empurrando ali, daí os filhos saem de casa, daí os pais se separam, porque fica um negócio que, tipo, acabou, né, a família, Eu acabou o relacionamento. tinha um paciente que ele era um cara muito bem sucedido, mas ele tinha uma culpa. E aí, qual o problema? Eu morava no Rio de Janeiro, agora eu mudei para São Paulo. E como é que era a sua vida no Rio de Janeiro? Ai, Leila, eu e minha mãe, vou te falar. Minha mãe é tudo pra mim. Minha mãe é meu sol. Minha mãe é minha amiga. A minha mãe é pra balada comigo. Minha mãe isso, minha mãe aquilo. E teu pai, fulano? Indiferente. Assim, meu pai, tá lá. Tá lá, tipo uma parte da mobília. Mas a mãe. E quando ele saiu E ele estava solteiro, quando ele saiu e veio para pra São Paulo. trabalhar aqui, ele começou a sentir um desconforto muito grande. Por quê? Porque a mãe voltou a se relacionar com o pai. Quando ele saiu de casa, essa mulher redescobriu o marido. Começou a sair com o marido, foi viajar e esse filho ficou inconformado. É porque ele perdeu, estava concorrendo com o pai ali. E ele falou: "Gente, essa mulher achou o quê? A força dela, de novo, no marido, na força. Então voltaram a viajar,
casais podem voltar a namorar, e ele se sentiu abandonado Traído, né. porque a mãe voltou a se relacionar com o pai, voltou a ter uma vida. "Olha, cadê? Mãe, vamos sair agora?" "Não, agora eu vou sair com teu pai, vou jantar fora com teu pai, vou sair para dançar com teu pai." Deu um nó na cabeça desse filho, E esse filho já tinha quantos anos? pra lá de 30, pra lá de 30 anos, pra lá de 30 anos. Você vê como é que mexe na cabeça de uma pessoa quando a mãe não apresenta o pai. E agora essa mãe redescobriu a vida dela enquanto casal. Filho, vai pro mundo. Ela estava fazendo certo, mas esse filho não conseguiu lidar, precisou voltar para terapia. Falei: "Filho, vamos lá." Ou quando esse filho volta para casa dos pais e quer ser tratado como hóspede, entendeu? "Ah, mas, meus pais fazem tudo por todo mundo, mas quando é para mim não." Mas vem cá, você é filho ou você é hóspede? Porque você é de casa, você não precisa ser servido. E aí esse filho quando volta, ele quer ser o reizinho de novo, ele quer ter toda a atenção, e isso não rola. E aí começam os conflitos familiares, e são bobagens, Vivi. É muita bobagem, é muito quer para pouco Mas conteúdo. é muita é bobagem, mas que no contexto vira algo muito pesado, né, muito difícil. Transborda, 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 transborda. Essa dependência emocional faz com que, por exemplo, assim, essa mulher, ela vai idealizar esse masculino, ela vai idealizar um príncipe encantado, ela vai esperar ser salva. E aí vai querer se relacionar, vai chegar um cara para se relacionar com ela. E aí ela tem todo um conteúdo psíquico de dívida. Meu pai me deve, porque meu pai não fez, porque meu pai não tava, porque meu pai fugiu, porque meu pai. Dívida. Conteúdo emocional de dívida. Quando esse cara chega para se relacionar com essa mulher, ela apresenta uma fatura gigante. Ó, meu pai não fez isso. Não E o cara já entra devendo. Sem nem saber, né. Já entra devendo sem saber. E aí, não dá certo essa relação. Porque, por mais que esse homem seja perfeito, lindo, maravilhoso, nada do que ele dê para ela vai ser o suficiente. Porque ela não trabalhou essa dependência emocional. Ela não trabalhou as questões, eh, da fantasia da cabeça dela. E quanto mais dívidas eu tenho internamente, mais eu projeto essas dívidas fora. E na verdade, se você for colocar isso, fazer uma analogia disso, a pessoa entrou num relacionamento já devendo, Já e isso devendo. vai gerando juros, vai dever cada vez mais, então para Casais você endividados. Aí você para e fala: "É por conta do dinheiro", mas não é por conta do dinheiro. Dinheiro não é o problema, porque se eu colocar dinheiro na relação, eles vão fazer dívidas, eles vão voltar a fazer dívidas. A questão não é o dinheiro, é como eu olho para as minhas dívidas internas, o que eu acho que esse masculino me deve. e é importante, esclarecer isso, né, o quanto que as nossas dores emocionais Ah, atrapalham a nossa vida de forma geral em todas as áreas, e principalmente financeiro. E eu falo que uma das coisas mais que eu vejo dificuldade nas pessoas é justamente, é no financeiro e no relacionamento de casal. quer ver? Eu vou dar um exemplo de relacionamento de casal que o financeiro fica subentendido. Eu acho que muita gente passa por isso e muitas mulheres vão se identificar. Conheci o bonitão, conheci o príncipe encantado, tô apaixonada. Só que esse príncipe encantado não é tão príncipe assim, mas eu não consigo ver, eu não consigo enxergar, eu tô olhando a minha projeção, eu tô olhando aquilo que eu idealizo nesse homem, né. Eu coloco, é como se eu colocasse uma fantasia nele e só olhasse para ela. E aí ele fala: "Olha, eu não tenho condições de manter essa relação." Mas não se fala sobre isso, não se fala sobre isso. A mulher, quando ela tem esse processo de dependência emocional, essa carência afetiva, esse monte de fantasia, ela vai olhar para esse cara e vai falar assim: "Amor, vamos no cinema?" Ele vai falar: "Olha, eu não tenho dinheiro." "Ah, imagina! Que isso? Não se preocupa, é um cinema, eu pago." Vai lá e banca o cinema. "Amor, vamos jantar fora?" "Ai, não posso."
Não tenho dinheiro. Ah, bobagem, você não tem dinheiro. Deixa que eu pago. Só que em nenhum momento nessa relação ficou subentendido, ficou claro que ela bancaria a relação ou que ela manteria essa relação. Qual é o pensamento por trás disso? Eu banco essa relação contanto que você me assuma, contanto que você, fique do meu lado. Só que isso não é É falado. como se você estivesse pagando para ter Não aquilo. é como, é você está pagando para ter aquilo, só que você acredita que você está só sendo uma boa pessoa. E você vai cobrar por isso, porque na verdade, é um negócio que a princípio você está dando, mas você na verdade está comprando. Tá, mas você não tem essa ideia, porque não ficou claro, ficou nas entrelinhas. Ninguém chegou e falou: "Ó, vamos conversar sobre finanças, meu bem? Como é que vai funcionar? Olha, eu pago aluguel, você paga o restante das contas, com o que que você vai contribuir?". Não, essa mulher toma tudo para si. Então, na próxima vez que ela for para o cinema, ela vai comprar os ingressos antes, já vai comprar pipoca para o cara não se constranger. Ela vai começar a se antecipar para ela não se frustrar. Porque ela vai correr atrás das expectativas da fantasia dela, do que ela É idealizou. como se ela tivesse se presenteando com o cinema, como se ele estivesse dando para ela, mas foi ela que bancou tudo. Ela que banca tudo. Emocionalmente, ela banca tudo. Emocionalmente, financeira também, E né. aí, não prospera. Esse casal, gente, não prospera, porque nunca ficou claro, né? Essa mulher. Aí chega uma hora que essa mulher vai falar assim: e aí, Fulano, você não vai se coçar? Você não vai fazer nada? Chega uma hora que ela cansa, né. Mas tudo eu? Tudo pra mim? E esse cara tá vendido. Porque, espera aí, ela sempre se antecipou, ela sempre fez tudo, ela nunca reclamou, agora ela tá falando que eu sou folgado? Que eu sou encostado? Que eu sou, né? Mas ela nunca chegou claramente e falou: "Olha, você vai ser responsável por isso, eu sou por isso". Não, ela viveu uma fantasia e depois o cara, joga toda a culpa, né, porque aí ela não consegue sustentar isso por muitos anos, muito tempo, e aí o cara é ele que é o filho da mãe, entendeu? Mas não é ela que precisa se tratar. É ele que tá errado, não É é ele que ela. tá errado. Mas quem precisa olhar para as emoções, para os sentimentos, é ela. É assim, ó, quando a gente vive um processo de dependência emocional, quando uma criança tem 6 anos e briga com a mãe, ela pega a mochilinha dela, coloca os paninhos de bunda dela, escovinha de dente dela, porque nunca esquece, né? Põe nas costas e fala: "Eu vou para casa da vovó. Eu vou embora dessa Eu vou casa, né. embora", e vai embora. E aí quando chega para atravessar a rua, escuta uma voz assim: "Não pode atravessar a rua, que é perigoso". E essa criança fica dando volta no quarteirão, uma volta, 2 voltas, 3 voltas, se cansa, volta para casa. Às vezes a mãe nem se deu conta que essa criança saiu. A gente pode esperar isso de uma criança de 6 anos? Pode. Acontece que a gente está até hoje sem atravessar a rua, Vivi. Entende? Forte isso, A né. gente não conseguiu atravessar a rua ainda. Tudo isso por conta da dependência emocional. Por conta da O Elton fala uma coisa muito legal no GPS, no curso dele. Posso falar disso? Pode. Ele fala assim: "A dependência emocional é que nem quando você dá uma festa na sua casa e tá tudo ótimo. A bebida tá incrível, a música, a comida, tá todo mundo feliz da vida. E aí você fala: "Gente, dá licença que eu vou no banheiro". E aí entram 4, 5 pessoas com você. Aí você fala: "Ô, gente, a festa é lá fora. Me dá um minutinho aí, ó, rapidinho, já saio". E aí as pessoas começam assim: "Você tá falando pra eu sair? Eu sempre estive do seu lado. Eu sempre fui tua amiga. Eu sempre cuidei de você, agora você tá falando dá licença? Quem você pensa que você é?". A gente começa a lidar, a limpar a nossa dependência emocional quando a gente começa a tirar toda essa galera de dentro do nosso banheiro e se autoriza a atravessar a rua, entendeu? Porque enquanto essa galera tá toda dentro do nosso núcleo emocional, eles estão pensando por mim, eles estão tomando atitudes por mim, eles estão vivendo a vida que eu não vivo. Você está sendo manipulado. Eu não vivo, porque afinal de contas, eu cuidei de você, eu te salvei, eu fugi de um país em guerra e não sei o quê, e agora você tá falando: "Dá licença, vou cuidar da minha vida"?
E eu, como é que eu fico, né? Como você é ingrata, como você é egoísta. Eu sou egoísta por não por não querer fazer o que você quer, cuidar de você. Agora, eu não posso ser egoísta e pensar em cuidar de mim. Vê como é que é a dependência emocional e como é que a alienação E parental isso é muito forte, né, porque isso acontece no relacionamento com os pais, depois repete no relacionamento de casal, depois com o filho. e acontece também, às vezes, eu vejo pessoas que acontece até no relacionamento de amizade, né. Sim. É muito forte isso. Só tem você de amigo, meu bem. Como é que você vai ter outros amigos? Tá maluca? Tá me traindo com outro amigo? Tá me excluindo com outro amigo? É doido isso. É doido. E demorou. Olha, a gente precisa de maturação psíquica para conseguir encaixar isso dentro da nossa cabeça e admitir. Bom, eu ainda não consegui atravessar a rua. O que que eu preciso fazer? Que pessoas eu preciso tirar dentro do meu núcleo emocional? Para quem que eu preciso falar não? Porque cada não que eu falo para alguém é um sim que eu falo para mim. Não, você está falando disso, eu estava no final de semana com a minha prima, ela estava contando de um amigo que estava lá e que ele, por exemplo, diz que todo final de semana, acho que no domingo, vinha um pessoal na casa dele, todo final de semana. E daí ele falou: "Putz, hoje eu não quero receber". Diz que apagaram a luz da casa, se esconderam atrás do sofá para não receber aquela pessoal que sempre vinha naquele mesmo horário todo domingo. Daí eu virei pra ela e falei assim: "Nossa, mas era só falar, conversar e falar que não". Ela falou assim: "É, mas e pra falar esse não?". Imagina, dá licença no meu banheiro. Não dá, eu posso ter um domingo sozinha? Posso curtir? Posso namorar meu marido? As pessoas não têm consciência, não têm noção nenhuma. É, e eu falo assim: "Quem tá de fora é simples falar, né". Ela fala: "Ah, fala que você não quer receber, que Fala tipo, não né, para sua vamos". mãe. Fala: "Mãe, eu não vou almoçar na sua casa domingo. Eu tenho outro programa". Tem gente que não consegue, que sente uma culpa, que sente uma angústia, não sabe lidar com essa angústia de falar não para a mãe, de falar não para o pai. E a gente só adultece quando a gente entende que desagradar os pais faz parte do processo. E que a gente não vai morrer se a gente falar não para eles. Eles também não vão morrer se a gente falar não para e eles. que faz parte da vida isso. Mas tem gente que não consegue. E daí a pessoa fica travada. A gente vai. Filhos que querem viajar, os pais adoecem. Eu lembro que quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez com a minha filha, minha mãe infartou. Tinha acabado de chegar. Chegar lá. É, tinha acabado de chegar lá. Toca o telefone. Mamãe infartou, tá no hospital, internada no UTI. O que que você faz? Perguntei pro meu irmão: "Vou pegar o primeiro voo de volta?" Ele falou: "Você não vai fazer nada disso. Você vai ficar aí". Eu falei: "Mas como? Não tenho condição de ficar aqui". Ele falou: "Você vai ficar, porque ela vai ficar bem". E ficou bem, eu fiquei lá, mas ela ficou bem. Mas a culpa, a O culpa peso, né, e eu falo assim, e o seu irmão ainda foi uma pessoa que te ajudou nesse processo, porque a maioria dos casos as pessoas falam: "Não, como vem. ela é ingrata, você tem que estar aqui. Nossa, você E tá se a se sua mãe divertindo. morre?". Se ela morrer, você vem. Se piorar, você vem. Agora, você vai ficar aí 10 dias. Sabe aquele sonho de você ter sonhado aquela viagem, a tua filha querendo ver a bendita da Cinderela, sabe? Pagando aquilo com um ano pagando aquilo, e de repente você chega lá e tem que voltar. Eu não ia atravessar, eu só atravessei essa rua porque meu irmão falou: não volta. Eu não ia nem te ligar para te falar. Mas a minha irmã acaba sendo mais, né? Pelo amor de Deus, né? Precisando. Mas não voltamos. Mas o primeiro ímpeto não foi atravessar a rua, foi dar a volta no quarteirão. É muito forte, né, e o quanto que isso faz mal pra gente, né.
A gente não tem noção. E eu falo assim: "Quantas pessoas estão doentes, assim, fisicamente?", porque as pessoas não entendem o tanto que essas dores emocionais nos ferem fisicamente. Eu falo: é dor no ciático, é dor na coluna, É dor é no corpo. câncer". Mas tudo isso é não para você mesmo. É sim para os outros. Eu desenvolvi um alinhamento sistêmico com a mãe chamado Portal da Vida. Eu sou consteladora e muita gente com essas questões de como é que eu posso auxiliar essas pessoas? Ah, eu não consigo fazer uma constelação agora, eu não consigo fazer um processo terapêutico agora. Falei, que eu posso? Como é que eu posso ajudar essas pessoas? E aí foram 10 exercícios onde é uma imersão interna. Tem uma conversa com a mãe, tem os exercícios sistêmicos, tem o ponopono, tem um pupurri, sabe, de EFT, e aí chega no final tem uma constelação, aonde ela tem que é uma constelação cega, ela não sabe o que significam os elementos. Depois que ela posiciona aquilo e ela vê a realidade dela, você fala: "Uau, eu vou ter que tomar alguma decisão". E saber que se eu não fizer nada, a escolha ainda assim é minha. É, e entender, né, que não fazer nada também é uma escolha, né. Também não, né. Ah, vou esperar tanto olha, eu tenho tantos pacientes que falam assim: "Eu sei que eu vou ter uma vida depois que minha mãe morrer". É tão triste isso, Vivi, é tão triste. Você vê o quanto essa pessoa é ferida, sabe. Ou então, assim, eu pergunto: "Quanto tempo você quer viver?" Essa pessoa fala assim: "Por mim eu morria agora, não ia fazer falta nenhuma". Olha a dor dessas pessoas. Não é uma ou 2 não, são muitas pessoas que desistiram de viver, porque vivem a história para agradar os pais ou outras pessoas e não se autorizam, porque a questão aqui é se autorizar. Quando eu falo: "Eu não posso isso, eu não posso aquilo", quem não pode? A criança. Quem não autoriza? Um adulto. Entendeu? Algum adulto autoriza. Quando as meninas chegam para mim e falam assim: "Ai, Leila, faz análise corporal e comportamental do meu namorado, vê se dá certo". Eu falei: "Gente, a primeira coisa que vocês têm que perguntar pro cara é quanto que ele paga de IPTU". "Como assim IPTU?". "Quanto que ele paga de IPTU". Porque se o cara não sabe o quanto custa as contas grandes da vida dele, quem paga é um adulto. Se não é ele o adulto, cai fora. Se ele falar: "Quem paga IPTU é meu papai", filha, você cai fora, porque você está se relacionando com um adolescente. Adolescente ganha mesada. Não faz dinheiro. Bem, quanto você paga no IPTU da sua casa? Quanto que é a luz da sua casa? Um homem vai falar: "Olha, sei lá, tá no escritório, mas geralmente é assim, assim, assado". Não agora, quem paga isso é meu pai, quem paga isso é minha mãe. E eu Tem um falo adulto que bancando a sua e vida, que cada vez mais a gente tem visto isso, né, homens com 30 e tantos anos morando na morando casa do pai e da nas mãe. do pai e da mãe totalmente dependente, né. E aí eu falo: "Gente, foge". "Mas Leila", cara, se o cara não banca a própria vida, você quer bancar? Tá a fim de bancar? Essa história que eu contei não já passei por isso e conheço dezenas de mulheres que eu já atendi com essa E mesma e história. eu falo que existe uma ligação muito forte de quando você passa por isso, você atrai essas pessoas que estão nessa situação, né. É verdade. É verdade, você atrai pacientes, no começo, assim, você vai atraindo os pacientes, daquilo que você precisa olhar em você. É como se o teu paciente chegasse e falasse: "Olha, eu tenho depressão", e vai falando das histórias e você vai conectando com essa e fala: "Bom, o que que isso reverbera em mim?". Não, eu falo assim, os seus pacientes vai te colocando na sua cara, né, vai escancarando para você aquilo que você precisa cuidar em você, né. E você tem que ter coragem de olhar, porque e outra, se você não consegue olhar para aquilo que existe dentro de você, se você não consegue reconhecer que esse problema está em você, você não consegue reconhecer no outro, Vivi. Pode vir um paciente com problema igualzinho o seu, você não vai ver, você não vai identificar. Vai ficar patinando, porque você não consegue ver em você, você vai ver no outro? Não vai.
Agora, quando você trabalha em você, quando você se aprofunda em você, quando você vai para terapia, quando você se autoriza a chorar, quando você se autoriza a pôr para fora. Eu tenho uma aula que eu falo das bolinhas de dor, sabe? Que a gente tem que ir apertando essas bolinhas e deixar isso afrouxar, sair de dentro da gente. E a gente só libera no corpo, a gente não libera pela mente. Tudo que a gente libera de emoção, a gente libera através do corpo. Por onde? Chorando. Algumas pessoas vão ter dor de barriga, outras vão ter vontade de fazer xixi, outras pessoas vão chorar, outras pessoas vão precisar de movimentos corporais mais intensos, mas isso tudo só está falando da forma como eu libero as minhas tensões e as minhas emoções através do meu corpo. Pessoas que são muito duras, que são muito rígidas, que são muito travadas, elas estão olhando para a morte, porque tudo que está morto está duro. Nossa vida é maleável, é mobilidade. Na natureza, morreu. A gente, quando morre, endurece. Então, o quanto que eu tenho de trava, de coisas duras dentro de mim que eu não consigo olhar. Tem coisas paradas que estão mortas aqui, que eu tenho que carregando um peso morto, que as pessoas falam: olha, parece que eu estou carregando um peso morto, peso morto. Está no teu corpo. Você precisa ter coragem de se despir e falar: bom, tô sozinha no banheiro. E sustentar a angústia de estar sozinha. Sustentar a tua própria força de falar: bom, cheguei até aqui, e agora? O agora eu posso voltar para trás e falar: não, vou voltar pro colinho do papai, que é mais quentinho. Ou falar: bom, meu pai me ensinou que ele tá dentro de mim e que tudo que eu tiver que fazer, eu vou buscar. Ele não vai me dar mais nada. Há uns 4 anos atrás, eu fui pro Líbano. Não, tem mais. Tem mais, tem uns 8 anos. E eu estava conversando com meu pai e eu estava morando com a minha mãe. Ele falou pra mim assim: "O que você tá fazendo na casa da sua mãe?" E aí eu chorei as pitangas, né? Falei: "Ah, pai, não tenho condição de morar sozinha, tenho uma filha pequena." Ele falou assim: "Cria vergonha na tua cara. Você vai chegar no Brasil, você vai alugar um apartamento pra você." "Ah, eu não consigo, não posso." "Você tentou? Você foi lá?" Eu falei: "Não." "Então vai lá e faz." Fui lá. Um mês eu estava morando sozinha no meu apartamento, com tudo, com minha filha, muito bem. Mas precisou o quê? Meu pai falar: "Ó, Acorda, né. acorda, filha, você vai fazer o quê? Na casa da sua mãe você não vai se relacionar com ninguém, porque a casa é dela, a vida é dela, as escolhas são dela, se ela quiser que você use isso, é dela. Você não pode falar: 'Ai, minha mãe é chata, minha mãe não deixa eu fazer isso, minha mãe não deixa eu chamar os meus amigos'." Claro que ela não vai deixar, a casa é dela. Você é você mora com ela, você é dependente dela. "Ah, mas sou eu que pago as contas." Mas você tá na casa dela. Vamos voltar, vou repetir. A casa, filha, é da tua mãe, não é tua. Você pode pagar tudo, a casa é dela. Quem manda é ela, a rainha é ela. 2 rainhas não ocupam o mesmo castelo. E aí, cheguei no Brasil e foi difícil, porque minha mãe achou que eu tivesse atacando ela, que eu estava arrancando a neta dela, né, que eu estava fazendo de propósito só para ferir, e não foi nada disso, foi uma libertação de entender que eu queria um relacionamento, eu queria uma vida, eu queria uma independência, eu queria poder chamar os meus amigos, queria poder fazer uma festa, sem precisar falar: "Mãe, posso fazer? Posso chamar fulano?" Tem condição, né. Ser adulto, né. Eu posso ser adulta? E Porque aí, meu pai me ensinou a bancar a minha própria vida, dessa forma. E todas essas esses véus foram caindo conforme eu fui entendendo o meu lugar, que a gente não salva ninguém. e aí a gente volta naquela parte de a mãe entregar A mãe entrega. o filho para o pai. E nesse caso seu, automaticamente você que meio que teve que se entregar para o seu pai. Eu que tive que voltar para o meu pai e pedir desculpas, me reconectar com meu pai,
E Depois isso é importante você esclarecer para quem está nos assistindo. É você ter um relacionamento com seu pai. sim, com esse masculino que é falho, que é um homem comum, como qualquer outro, não existe herói nenhum. Não é perfeito, Não né. é perfeito, gente, também tem defeito, também acorda de mau humor, também tem os né, os quer dele, também tem as questões dele. E a gente não vai se relacionar com nenhum príncipe encantado, não vai se relacionar com nenhum homem perfeito. Essa ideologia, ela é fantasiosa. Agora, quando eu posso olhar para o meu pai e falar: "Bom, você é um homem comum", eu posso me relacionar com um homem comum, eu posso aceitar o comum, eu posso receber do comum, porque até então eu tô querendo o quê? Minha régua tá lá em cima. Não que a gente não tenha que ter uma régua, só que não fantasiosa, Tem que ter o real, né, não, não o ideal. né, e aí meu pai me trouxe para o real, meu pai me trouxe para o real. E a mãe, quando apresenta o filho, apresenta o pai real. "Ah, teu pai é chato, vai lá, se vira com ele. Ah, papai não deixou", convence lá teu pai, Conversam com seu pai. conversa com teu pai. "Ah, fui eu que fiz". "Não, foi você com teu pai, então vai lá, resolve com teu pai". Não vai, a mãe precisa parar de querer resolver o problema do E filho. tem diferença entre a filha mulher e o filho homem para você estar entregando para o pai? Claro que tem. O Bert fala que a filha mulher, ela vai para o pai, que é mais fácil. Não sei aonde, Bert, é mais fácil. Que ela fala que a mulher, ela vai para o pai, ela precisa ir para o pai e depois volta Para mãe. para a mãe. Esse ir para o pai e voltar é uma trabalheira danada, meu bem, porque você se perde aí nesse que todo de quem eu sou, o que que ela quer, o que que ele quer, como é que volta. Mas a mãe entrega para o pai, e o pai conduz essa menina para o marido, né, é o pai quem conduz a filha no altar, não é isso? A mãe, o filho homem, ele vai para o pai, para a energia do pai, para o fora, para o trabalho, sai da antigamente a gente tinha, como é que chama? Aquelas fases, tipo, o judeu tem umas iniciações. Os índios, tipo, o cara tinha que ir pra floresta matar um leão. O judeu tem uma festa quando o menino faz 14 anos, que eu não vou lembrar o nome. Ah, Conforme a cultura tem conforme a um cultura. ritual. Antigamente, vamos falar antigamente, o cara tinha uma determinada idade, 13, 14 anos, ia trabalhar, saía de casa, você falava assim, hoje a gente fala: "Que absurdo, é uma criança", mas o menino saía de casa, com 15, 16 anos ele ia morar num pensionato, estudava e trabalhava e morava e fazia a vida dele dali, ia para o mundo. Esse homem foi para o pai, foi para o mundo. Hoje os caras não saem de casa. E isso é bem importante colocar isso, essa relação de ir para o pai é a relação do homem ir para o Ir mundo. para o mundo e buscar. O homem provê a vida. O homem provê a vida, entendeu? A mulher sozinha, ela não provê nada. A história do príncipe encantado, a gente escuta muito assim, ó: "Um príncipe encantado vai buscar a princesa adormecida em algum lugar e ela tá sempre deitada, morta, dormindo", né. Aí o beijo de amor faz com que essa princesa acorde e eles vão para o castelo e são felizes para sempre. A gente escutou isso a vida toda. O cavalo, que cor que é o cavalo? Branco, não é o cavalo branco do príncipe? Geralmente nos contos de fada o cavalo sempre vem num cavalo branco. A princesa está sempre deitada, paradinha em algum lugar. O cavalo, esse príncipe, ele representa o esperma. A princesa morta ali, deitada, paradinha, quietinha, é o óvulo. O beijo é a fecundação. O castelo é o útero, aonde vai se formar um novo ovo, uma nova vida. Não adianta eu querer trocar os papéis.
É o homem que faz o movimento, é o homem que traz a energia. O equilíbrio, ele não acontece no 50 meu, 50 seu, isso é fantasia. Porque tem dias que eu tô 40, você tá 60, tem dias que eu tô 10, tem dias que eu tô zero. O que faz o equilíbrio no casamento não é 50% um, 50% outro. É o movimento que eu gero. E geralmente quem traz mais movimento para a relação é o masculino. E eu preciso autorizar esse cara a existir do jeito que ele veio, é aceitar. O cara vem e fala assim: "Olha, eu trouxe um copo d'água para você". E eu falo: "Não, água não, eu quero o suco de laranja". "Mas meu amor, eu só tenho água". E você vai ficar falando: "Eu só quero suco de laranja". Você não recebe o que ele tem para te ofertar e também não oferta nada. E daí trava tudo. Não tem movimento, não tem movimento, porque eu estou idealizando um suco de laranja, o croissant, nã toda uma fantasia. E o cara só tem um belo copo de água. Se eu tomasse, falasse: que boa, nossa, que água fresca", né. Talvez esse cara pudesse ir lá buscar um suco de laranja para mim. Só que eu não aceitei nem a água, O básico. não aceitei a água. Tô querendo já que ele me traga um castelo, empregados, fantasia, fantasia idealizada do que eu acho que deveria ser. E daí vai travando tudo, né. Ninguém cresce. E consequentemente vai Temos repetindo o pessoas padrão, infantis, os filhos vão ali crescendo nesse ambiente, tudo travado e uma cultura infantilizada, uma cultura que espera que o outro dê, que o outro pague, que o governo dê, que alguém tem que me dar, entendeu? Eu buscar, imagina, você não está vendo a minha situação? Eu tô, mas se você também não gerar movimento, você não vai sair daí. Mas ela está esperando sempre que o outro venha e faça alguma coisa. tem que Ela ter não gera uma movimento, reciprocidade. não gera movimento, não gera. E é por isso que nós estamos, posso falar, numa sociedade adoecida. Muito adoecida, né. Muito adoecida. Infelizmente, você conversa, você começa a conversar com as pessoas e você vê as coisas muito repetidas, as histórias são muito parecidas. Assustador essa coisa de como as coisas são parecidas, Viviane. Assustador. Você fala assim, gente, só muda de casa. A história é a mesma. Assim, e às vezes o casal briga e eu atendo muitos casais e eu falo assim: bom, se eu tirar tua mulher daqui e colocar tua mãe, qual a diferença? Se eu tirar teu marido e colocar teu pai, o que que vai mudar desse diálogo, dessa tua narrativa? O que que muda? Você entende que o cara aqui é a questão da vez, mas eu preciso aprender a olhar lá atrás e falar: "Gente, dá licença do banheiro. Dá licença que tem gente demais tomando decisões, fazendo escolhas e sentindo por mim coisas que eu deveria me autorizar a sentir". As pessoas não se autorizam Dá nem a ser um feliz. basta, né, tipo, agora sou eu que vou comandar. Só que É tomar o controle da vida, né, isso fala assim custa, Vivi. A questão toda é que isso custa. Não custa só dinheiro, custa sustentar a angústia, custa sustentar o medo, custa você encarar, né, as suas dores. custa, custa. Não é fácil, entendeu? Só que eu quero ter uma vida de quem paga a conta. E E aí eu falo e eu vejo hoje as mulheres, principalmente, elas estão cada vez mais adoecidas, porque eu vejo, sim, os homens também estão adoecidos, mas as mulheres emocionalmente estão mais adoecidas, porque elas vestiram essa coraça da mulher forte, da mulher independente, que paga. que não precisa de homem para nada, Então, não vai mas não aceitar. precisa, é um negócio Mas meio quer, porque sonha. Fala: "Ah, eu quero tanto um relacionamento, quero tanto alguém que me respeite, que me", né, que me que banque, que faça as coisas por mim, né. então, mas Mas, aí assim, é um negócio enrustido, porque a mesma o momento que ela quer esse homem, ela ela não não aceita, quer. ela não aceita. Não é que ela quer, mas ela não aceita que precisa. Ela não aceita que precisa. Ela não admite que precisa desse copo d'água. Ela não aceita que precisa de amor.
Ela não aceita que precisa do amor desse homem e que sem esse homem ela não é inteira. Aí a gente vai entrar nos julgamentos de toda uma questão nã não é sobre isso que a gente está falando aqui, só que um homem e uma mulher, um casal, eles se completam, entendeu? São um. Tem uma parte de mim que só vai estar plena quando eu tiver com esse masculino. E uma parte desse homem só vai estar plena quando ele entender que ele também precisa desse feminino. E aí é que quando chega esse entendimento, né, e essa Isso não me faz fraco. suprir, né, Precisar de você você entender e e isso é uma coisa que eu comentava muito com meu marido. Eu tenho muita dificuldade de ser frágil, é porque vestiu a roupa da Mulher Maravilha, né. né, dói demais ser frágil, porque você percebe que as coisas estão difíceis, mas se você demonstrar a tua fragilidade e eu falo assim que é um negócio muito louco, porque você fala assim: "Como que eu vou as pessoas vão me ver? Que eles vão achar?" E a gente fica muito nesse que eles vão achar e quem são esse eles? Quem são? É o outro problema do outro, meu bem. Nem tem essas pessoas, entendeu? Mas eu falo, fica tudo subjugado na gente, esse peso e essa repetição de padrão, tudo que você aprendeu e que, ou muitas das vezes fala assim: "Ah, eu não vou deixar acontecer comigo o que aconteceu com a Olha, minha mãe, com meu pai, o casamento começando deles". começando julgando, É, né, o que querendo já julgando o que eles fizeram tá errado, que eu vou fazer diferente. Já começamos a entrar nos emaranhados. Mas a gente vai buscar a cura na nossa vulnerabilidade. Quando eu entendo que eu ser vulnerável em relação a esse homem, em relação a esse parceiro, não me faz fraca ou não me diminui. Muito pelo contrário, eu só consigo ser inteira e verdadeira comigo quando eu consigo mostrar quem eu sou. E quando eu mostro a minha vulnerabilidade, o outro também pode mostrar a dele. Ah, mas o outro vai me atacar, o outro vai usar isso contra mim. Gente, com que tipo de pessoa vocês estão se relacionando? quem é, né, quem você está escolhendo para estar E do por seu que lado, você né. tem essa mentalidade já antes de se relacionar com alguém, que essa pessoa vai te trair, machucar, porque você mostrou um pedacinho da sua essência? Como é que você vai se relacionar com alguém, que é um desconhecido para você, sem que você vai casar com alguém que você não conhece? Mas é o que as pessoas fazem, porque elas escondem, escondem, escondem tudo dentro É delas, camuflado, né. e aí se casam, tipo, e aí quando entram no casamento vão despindo aquele monte de conteúdo, a pessoa fala: "Mas espera aí, não foi essa mulher que eu me casei não, ou não foi esse cara com quem eu me casei". E aí se vêm 2 desconhecidos tendo que lidar com um mundaréu de conteúdo emocional, que não sabe o que fazer. E aí, quanto tempo dura um casamento hoje em dia? Qual é a média aí, se a gente puxar no Google? 6 anos, 7 anos? Tá difícil, né, tá difícil, porque 3 hoje anos? quando você fala que você tem eu vejo por mim, esse ano eu vou fazer 24 anos de casada. E quando eu falo isso, as pessoas olham para Assusta. mim assustado. Essa semana eu atendi uma moça que ficou casada 10 meses. 10 meses. 20 anos. Casou com um rapaz da igreja. Até aí tudo bem. Só que com um conteúdo muito truncado dos dois. Ela querendo casar para fugir, para ter uma vida, Casa entendeu? pelos motivos errados, né. E ele E aí a parte relacional não dava certo, não encaixava, e ela não conseguia falar, porque tinha todo o bloqueio do que não pode, pode, nã-nã-nã. Pirou, 10 Daí meses, surta, né, pirou 10 meses. surta. Imagina, 10 meses. Quanto tempo você namorou? 1 ano? Gente, que faz uma mãe deixar uma filha casar com 20 anos, nessas circunstâncias? Aí eu falo e a maioria das vezes tá ali claro, né, Tá, as pessoas veem, só tá mas a todo gente mundo vendo e as pessoas às vezes muitas das vezes falam até, né. é que
A paixão é um estado de demência temporária. Ela dura de 1 a 3 anos. Então, quando você estiver nessa fase, não tome grandes decisões, porque depois você vai se arrepender. E é um É, eu estado falo de e demência, cega, né, você fica cego. demente. Um estado de demência mesmo. É provado cientificamente, a paixão é um estado de demência. E você casa, você faz loucuras apaixonado que você não faria se você tivesse no seu equilíbrio emocional. É uma delícia estar apaixonado, gente, eu sei. É, Mas a sensação é é ótima, né, maravilhoso. Curtam, mas não tomem decisões. decisões precipitadas, porque arrependimento vai bater na porta. Porque depois você vai falar: "Mas por que que eu fiz isso?". Você estava apaixonada. Você não vê, você não enxerga, você vira um ser reativo àquelas É, emoções. e na verdade é bem isso, você tá num mundo encantado, né, é como se fosse um encantamento mesmo. Você não enxerga nada, as pessoas Não falam, você escuta, não aceita. não escuta. Hum, Esse primeiro relacionamento, as pessoas falavam: "Leila, ele é abusivo, Leila, ele é tóxico, Leila, ele é manipulador". Eu não via, eu não enxergava. Eh, Quando eu terminei, eu precisei ir para terapia. Eu terminei sabendo que eu gostava dele, que eu queria ficar com ele, mas eu tinha uma consciência que aquilo estava fazendo muito mal. Eu precisei de aporte psiquiátrico. Eu cheguei a pesar 45 quilos. eu Porque falo e o e o tanto que tratamento era isso, um né. tratamento de adicto. Era um tratamento de adicto. Hoje eu não vou ligar. Só por hoje eu não vou falar nada. Só por hoje eu não vou. Aí eu tinha umas recaídas, voltava tudo hoje eu não vou ligar, hoje eu não vou ligar. E aí foi Leila, e para as pessoas que estão nessa situação, qual é a indicação que você dá? peça ajuda. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Não tenha medo de pedir ajuda. Porque quanto mais tempo você acha que aguenta, mais o buraco cresce, mais a ferida cresce, mais machucada você se torna. E para corrigir isso lá na frente, é complicado eh, as pessoas ficam muito sensíveis, então, às vezes, qualquer coisinha, a pessoa já explode. Você fala: "Mas gente, eu só fiz um carinho". Só que a gente não sabe que ali tem uma ferida gigante aberta. Peça ajuda. Faça terapia. Olha, eu não tenho condições de fazer terapia, busca um grupo de apoio, faça um alinhamento, busque de Falo que hoje, na verdade, tem muita lugar, né, até mesmo na internet, você busca no YouTube, tem muitos profissionais que estão dispondo, né, igual você está aqui hoje, colocando o que que as pessoas podem fazer. Às vezes você não tem dinheiro para pagar, mas internet hoje está à mão de todo mundo, tem muito peça podcast, tem ajuda, muitas coisas aí peça para. ajuda, peça ajuda, peça ajuda. Você não vai se curar no ambiente que você adoeceu. Não tem essa fantasia. Não vai rolar. Peça ajuda. Fala: "Olha, eu tô com um problema, não tô conseguindo resolver, É, e tô me não existe sentindo milagre, né. ou tô me sentindo assim, não sei se isso faz sentido, como eu vou enlouquecer, como eu posso, sair disso?". Às vezes, a pessoa tem uma solução tão prática, tão rápida. Você fala: "Nossa", quantas vezes eu, passamos por perrengues falando e a solução era tão É, e você não simples. vê saída, você tá ali tão perdida. E a solução é tão simples, você fala: "Era só isso, Mas quando você tá naquela situação, se você era só não eu ter falado eu falo, não". se você não se expõe, né, Você não sa Era só eu ter falado não, era só, é muito era só. forte. Parece que é pouca coisa, mas cada, não que você fala para o outro é um sim que você se autoriza. É uma pessoa que você fala: "Dá licença do meu banheiro aqui, porque tem gente demais", entendeu? Não tem que estar. Ninguém, nem pai, nem mãe. Pensa assim, ó, você tem filhos, eu tenho uma filha. Quando ela é bebezinha, eu trocava a fralda dela. Até os 3 anos de idade: "Mãe, acabou, fiz xixi". A gente entrava no banheiro,
e ia limpando essas crianças, dava banho, dava comida na boca, e conforme elas foram crescendo, foram adquirindo independência, elas foram fazendo sozinhas. Por que que agora eu acho que eu tenho que entrar no banheiro com ela? Por que que você acha que tem que entrar com você? Não tem, você já dá conta sozinha. A gente só precisa tomar essa consciência de que eu sou adulta e eu tenho condições de fazer por mim. Eu tenho condições de fazer por mim. Ah, não tenho. Busque por onde? Busque conversar com alguém, busque o pastor da sua igreja, busque algum aconselhamento, peça ajuda. É, e é muito importante, observar para quem vai pedir ajuda, né. Porque eu falo que eu sempre observei muito isso, porque às vezes dependendo aonde você vai buscar ajuda, Você se ferra mais do que então, buscar pessoas que você vê que estão melhor e resolvida naquilo que você está buscando. Porque às vezes, muitas das vezes, você também quer alguém ali só para te dar uma: "Ah, não, é assim mesmo, para comigo também validar. acontece". Uma coisa é você falar da sua vulnerabilidade, falar: "Olha, eu não estou conseguindo resolver um problema". Outra coisa é você ir lá falar do seu problema e querer uma validação. "Ah, você está certa, não é assim mesmo". Não é sobre isso. Eu não estou sabendo lidar com essa angústia. Olha, eu tenho uma raiva que eu não sei de onde vem. Quando, quando eu vejo, já explodi, já perdi a paciência. Da onde vem isso? É olhar para aquilo, né. Olhar para o que que essa raiva está querendo me dizer? O que que para onde eu não estou querendo olhar? Mães têm muito isso, né, essa ambivalência materna de perder a paciência e depois se sentir culpada. A mulher quando menstrua, por exemplo, toda a ancestralidade dela, todas as mulheres, todas as ancestrais, toda a dor ancestral vai vir junto com essa menstruação. E essa raiva dela piora 500 vezes. E aí a pessoa não sabe por que que tá com TPM raivosa. Porque todas as vozes das ancestrais de, como elas lidaram, por exemplo, com relacionamento, quantas mulheres eu trato e falo assim: "Leila, na TPM eu quero me separar". Por que que você quer separar? Porque vem toda a fala ancestral na cabeça. Homem não vale nada, E isso homem é isso. importante, a gente entender essa relação, né, de tudo isso que vem lá de trás, que às vezes tem pessoas que você nem conheceu. Mas afeta. Eu falo porque a gente pensa muito: "Eu sou herdeira, né, das características físicas, tal", mas a gente não entende o tanto que a gente é do emocional. Herda tudo, tá no nosso DNA, a epigenética já comprovou isso, tá nas nossas células, as nossas células vão responder. Nossa liderança na vida, ela vem diretamente da nossa avó materna. Tudo que eu penso sobre ela me constitui. Se eu tenho senões em relação a ela, eu tenho senões comigo mesma, eu não se eu acho que ela era uma matriarca, se eu acho que ela era uma pessoa egoísta, mesquinha, se eu acho que, sei lá, a gente tá falando de vó, geralmente vó é uma coisa mais gostosa, né? Mas tem gente que tem relações terríveis. Só que ela é uma extensão de você, porque em algum momento você esteve dentro dela e você sentiu tudo que ela sentiu. Tá no seu DNA. Não excluo nada. Como eu me livro disso? Não se livra. A gente não se livra de nada. A gente para, observa, acolhe, vê o que é aquilo, dá um lugar para aquilo. Olha, a ideia que eu falo para os meus pacientes é: a gente tem que transformar todos os fantasmas da nossa cabeça em monstros. Monstro é bom? Não, não é. Mas pelo menos eu sei o tamanho, eu sei a cor, eu sei o que que faz, onde está. Trabalhar com o real que eu vejo, porque ficar trabalhando com fantasia, a gente não vai ficar dando volta, volta no quarteirão, mais uma volta no quarteirão. A gente pode passar 60 anos dando volta no quarteirão e nunca vai se autorizar a atravessar a rua. É forte isso. Mas para isso eu preciso transformar todos esses fantasmas da minha cabeça em alguma coisa. É algo palpável, né. Ah, é um monstro terrível. Ah, pô, agora eu sei que é um monstro terrível. Agora vamos olhar o tamanho do dente, o tamanho da garra. O que que eu posso fazer para lidar com isso e dar um lugar para aquilo? Porque senão vai ficar me assombrando a vida toda. Ele te impede de seguir, né, de Sim, aí você não continuar. prospera, você não tem relacionamentos saudáveis, você se desconecta dos seus filhos.
você se desconecta do seu relacionamento, porque você virou uma ilha, presa nas tuas próprias dores emocionais. Nossa, o nosso assunto aqui é tão bom, pena que o tempo é curto, né, que a gente vai ter que trazer outro episódio aqui para a gente falar Vai mais ser um sobre isso. prazer, vai ser um Você estava prazer. falando para mim sobre um curso que conta O mais para Portal nós. da Vida é um alinhamento sistêmico com a mãe. São 10 dias, um dia você vai fazer esses exercícios para a gente olhar para essas emoções, para essas questões emocionais, para me libertar desses fantasmas, entrar na realidade, sabe? Me dar conta de da onde eu tô e para onde eu quero ir. Eu acho que o Portal da Vida é isso. É um alinhamento onde você vai se conectar com a sua ancestralidade e vai fazer sentido para você, porque você vai falar: puxa, é isso então. Era só ter conversado, era só ter entendido, né. Ter olhado, né. "Ah, mas eu não consigo perdoar minha mãe". A gente não perdoa a mãe, a gente não perdoa pai. É ilusão, é fantasia achar: "Ai, eu sou tão bom, eu sou tão olha, sou tão terapeutizada que agora eu perdoei minha mãe". Gente, você recebeu a coisa mais importante da sua a vida. Você recebeu a vida. É, o que eles Só deram para aí você, ninguém mais podia te dar, né. Só isso já é o bastante. O que você vai fazer daqui para frente é problema seu, é com você, meu amigo, minha amiga, não é com os teus pais. Porque se eu fico com a cartinha de débito falando: "Vocês não fizeram, não me deram", eu fico parada ali naquele lugar, eu não perdoo pai e mãe. Eu transformo aquele fantasma num monstro e lido com aquilo que eu tenho, com a minha realidade, com aquilo que é. É, e assim, e quando eu aceito isso, eu aceito que eles têm o direito de escolha e que eles também têm o direito de não me amar. Eles têm o direito de não me amar. É forte isso, né, porque parece que vai tudo contra o que você aprende a vida inteira, né, mas é real. Eles são humanos, eles te deram a vida. Se você está minimamente vivo hoje, é porque alguém minimamente cuidou de você. Aproveita aí essa força, porque isso é força. Tem um paciente que veio para mim falando assim: a minha mãe não gosta de mim. A minha mãe sempre deu tudo pro meu irmão. Dinheiro, eu sempre tive que batalhar sozinho, né, correr sozinho, fazer sozinho, tá-tá-tá, tá-tá-tá, e meu irmão é o como tá a vida do seu irmão hoje? "Ah, tá uma merda", porque ele não prospera em nada, porque você viu que essa proteção toda da sua mãe ferrou a vida dele e não a sua? Agradeça. É que a gente olha para essa falta do carinho e não vê o prejuízo É, você que olha essas para sua dependência eu emocional, não né. olho para esse prejuízo todo que causou no outro. O outro não foi capaz de fazer nada na vida. E você foi capaz de construir uma vida. Você foi capaz de construir um trabalho, você foi capaz de ter uma família, você foi capaz. Por quê? Se ela tivesse feito por você o que ela fez pelo seu irmão, ela teria te aleijado. Olha, a gente tem dificuldade em aceitar que às vezes o outro nos amou. Ah, o outro não me amou. Não, o outro te amou, não te amou do jeito que você quis. Vamos lá? Te amou, não foi do jeito que eu queria ser amada, mas eu recebi amor, entendeu? Cada um dá aquilo que ele tem, né. Essa falta, ela gera raiva. Essa raiva vai gerar uma vingança. E aí eu vou ficar nesse ciclo de raiva, dor, vingança. Raiva, dor, vingança. O que que cura? Amor, perdão. Mas não perdoar meu pai e minha mãe. Perdoar a mim mesmo. E entender que eu preciso sustentar a minha identidade. E isso custa, isso custa. Não dá para. Olha, gostaria muito de colocar uma bandeja linda e falar: "Olha, é de graça", sabe, mas não tem como, porque a gente tem que bancar as nossas escolhas, e a gente tem que processar aquilo, e lidar com aquilo, e a gente não suporta a felicidade, a gente não suporta muita alegria, sabe. O ser humano, ele não dá conta de viver o êxtase.
Não dá. Ser muito feliz, as pessoas já começam a olhar torto, falar: "Esse cara tem alguma coisa Tudo errada". que sai fora do que é o normal, né, tanto para o bem quanto para o mal As é pessoas não sustentam muito tempo, porque é a culpa de estar feliz e você infeliz. e daí você se Como que eu torna um peso para aquela pessoa, né, como que eu vou porque incomoda muito. prosperar na vida se eles não prosperaram? Como que eu vou prosperar se eles não prosperaram? Então melhor eu não ter, melhor eu ficar quietinho, porque se eles vierem pedir, eu não tenho mesmo. A gente vai vendo. Quando o mendigo vem pedir uma esmola pra você, o que que você faz? Não tem. O que que você faz? Você faz assim ou você faz assim? É, normalmente é assim, né. Então, porque aí você tá, tipo, nós somos iguais, estamos na mesma Tá difícil para bacia. todo mundo, né, É. tá Agora quando você fala: "Não vou dar, porque eu não quero, eu não concordo com esse tipo de", você é uma pessoa má, você não, né, você é uma pessoa má. Então é melhor eu ficar na mesma banheira, né, de problema, de porque aí eu faço parte, né, tá todo mundo ali igual, não preciso me destacar. As pessoas ganham na loteria, perdem tudo, por quê? Porque tem que voltar pra banheira de lixo, sustentar, não é, você vê que o problema não é dinheiro? e a grande maioria, né, Não é: dos "Ah, ganhadores de loteria volta tudo, mas perde se eu tudo. tivesse dinheiro", o que você vai fazer se você tivesse dinheiro? Eu falo que uma vez eu estava num curso e eu vi a moça falando que a dificuldade dela era saber o que fazer com o dinheiro. Eu olhei assim, falei: "Nossa, que dificuldade boa". Daí depois um dia eu olhando para aquilo, falei: "Nossa, né, se Aonde eu vou você investir? Do que eu vou como, né". investir? E assim, para a gente ter dinheiro, a gente tem que entender que as pessoas vão depender da gente. Quando você tem uma empresa, você tem dinheiro, mas você tem famílias. Você provê, transborda para fora. Então, como é que a gente enriquece? Eu chego aqui, eu chego numa medida, eu transbordo essa medida e vou para outra. Eu transbordo, mas tem que ter esse transbordo. Tenho que ter esse transbordo. Para isso eu preciso me nutrir, para transbordar. Então eu quero trabalho, eu começo a trabalhar. Aí eu aprendi tudo que eu tinha nessa empresa, transbordei, eu vou para outra, vou ganhar mais. Aí aqui eu fui para outra mesa, eu transbordei. Quando eu chego num patamar do Marçal, por exemplo, onde ele é todo transbordo, e aí são empresas, são famílias, não é a família dele que ele sustenta, são milhares de pessoas que estão ali debaixo daquele patrimônio, daquela estrutura que ele construiu. Aquilo tem que transbordar, e quanto mais ele transborda, mais aquele guarda-chuva cresce e mais pessoas ele, tem que ter muita força para sustentar isso, porque quantas críticas esse homem recebe? Não diz respeito a ele, diz respeito à pessoa que está falando. Mas as pessoas, na maior parte das vezes, recebe a primeira. É, incomoda demais, né, porque você olhar alguém que conseguiu aquilo que para você é impossível, aquilo te incomoda demais, né. As pessoas não conseguem sustentar a felicidade não, e ao outro incomoda, incomoda. "Ah, mas é porque é isso, é porque é aquilo, é porque", da onde você tirou essa fantasia toda? Da sua cabeça? Sei lá, do grupinho do WhatsApp? É, eu Gente, falei, muitas das vezes você nem conhece a pessoa, né, porque você conhece a pessoa ali no digital, você não sabe quem é a pessoa por trás de tudo o que ele aquilo. fez, o que que ele precisou aprender, quais são as dores que estão dentro dele, o que ele precisou curar dentro de si para estar onde está. É assim, falar. É, o quanto teve que investir, né, de tempo, de dinheiro, Falar até papagaio fala, Vivi. é muito forte. Leila, mas a gente nosso horário aqui, ó, Ah, e eu quero que você deixe um recado final para as pessoas que estão nos assistindo. tenha coragem,
de verdade, assim, tenha coragem de sustentar a pessoa que você é. Sustenta a angústia, isso vai passar. Nada é para sempre, nada vai durar. Sustenta, aguenta, que você vai sair disso mais fortalecida. Vai sair disso melhor, sabe? E se você tiver alguma angústia, peça ajuda. Não tenha vergonha de falar que você está passando por algum problema. A gente sempre vai ter um olhar carinhoso. Alguém sempre vai te estender a mão, sabe? A gente nunca está sozinho. Essa é uma fantasia a gente achar que a gente é sozinho. A gente não é sozinho. A gente só precisa se autorizar a olhar para os lados e falar: "Eu preciso de ajuda". Na verdade, ser humilde, né. Assim, a nossa vulnerabilidade não nos faz fracos, nos faz fortes, porque precisa ter muita força para falar: "Tá Ter doendo, muita coragem, né, para você ser. tá doendo, eu não tô dando conta". E você não precisa dar conta. Ninguém precisa dar conta de nada. A gente só precisa saber administrar as coisas, sem se sobrecarregar. E façam o Portal da Vida, que é um alinhamento sistêmico que vai trazer muita, mas muita claridade. E como que funciona para participar desse Portal da Vida? Eu vou deixar um link com vocês. Você, quando colocar o podcast no ar, eu vou deixar um link onde as pessoas que assistirem o teu podcast vão poder acessar esse link. E eu vou ainda dar mais 50% de desconto, acho que até mais. Tava R$ 300, eu pedi um link de R$ 97 para o Palmas, para você. Pedi para fazerem um link para vocês, porque eu sei que isso vai ajudar muitas mulheres. E eu vou estar no grupo assessorando dia a dia, cada angústia, cada sensação. "Olha, me senti isso". No grupo você vai poder falar e sou eu quem vai te responder. É, eu já fiz algumas vezes esse alinhamento com a mãe, já fiz o alinhamento com o pai, e assim, cada vez é diferente, porque você está num momento Tá diferente num de momento vida. diferente. Agora que eu gravei tudo de novo, eu regravei tudo, fazendo eu de novo, eu falo: "Nossa, mas cadê a mulher que fez isso há 8 anos atrás, não é mais a mulher que fez hoje". E ainda tinha coisa para olhar, tinha coisas para perceber. É, eu falo que, nós estamos em constante transformação, né, então, a Viviane de hoje não é a Viviane de ontem, e assim E sucessivamente tá você tudo bem. vai mudando, né, e faz parte do processo da vida, né, porque se você estagna, você morreu. Tudo que tá duro, parado, morre. Vida, equilíbrio é movimento, gente. Movimento. Movimento, movimenta seu corpo, movimenta sua mente, busque soluções, sabe? As coisas não caem, a única coisa que cai do céu é chuva, umas pedrinhas de vez em quando. E a própria, você falar, né, oração, o que que é oração? É orar Orar, com ação, orar, orar, porque aí você tem que ter orar. atitude, não adianta ficar esperando que não cai. Sabe uma coisa que virou muito uma chave dentro da minha cabeça? Antes de dormir, não sei se você tem o hábito de orar, mas antes de dormir eu visualizo que eu coloco tudo que eu quero nas mãos de Deus no meu dia. Dos meus sonhos. Eu vejo Deus sendo meu parceiro. Eu visualizo o Jesus Cristo do The Chosen, porque para mim ele é tão incrível. Ah, e aí é como se ele fosse meu amigo e eu falasse para ele: "Olha, eu quero isso, 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 isso. E aqui, ó, tá na sua mão. Você sabe o que é melhor. Se não isso, o melhor disso". O que eu consigo eu faço, né, e o que eu não consigo, Assim, eu deixo deixo com você. eu deixo os meus planos na mão dele. Ele sabe o que é melhor para mim, só ele sabe o que é melhor para mim. Então, se não isso que eu acredito que seja bom para mim, me traz o melhor disso. Eu tenho tido respostas tão incríveis, tão E e isso maravilhosas. que você está falando é muito importante, né, porque as últimas coisas que você faz antes de dormir, aquilo vai ficar No durante seu a noite. inconsciente, porque teu cérebro vai achar uma solução. O teu cérebro, a neurociência explica, o teu cérebro vai tentar buscar uma solução para aquilo. Agora, se você for dormir com problema,
você vai acordar com 2 problemas, entende? Se você for, dormir deprimido, dormir angustiado, dormir, pensando que você tem que resolver, você não vai resolver. Agora imagina que está resolvido, está na mão do criador e que ele sabe o que é melhor para você, se não isso, melhor disso. Só fala isso, fala, verbaliza. Aprenda a verbalizar o que você quer. A gente acha que Deus sabe. Seja claro, né. Deus sabe. Como é que ele sabe? Você falou? Você verbalizou? Muitas das Verbaliza. vezes você nem você sabe o Nem que você você quer. você não verbalizou. Verbo, o verbo. Verbaliza aquilo que você quer e o criador se encarrega de trazer para você. Forte, hein. Lindo, né? Muito lindo. Amo isso. E é assim, vamos terminando aqui mais um episódio do Palmas para você e Ai, palmas para a palmas é meu. Leila que veio aqui Muito com obrigada. essa entrega maravilhosa. Palma para vocês que estão aí nos assistindo. E Gratidão. palmas para nosso Deus maravilhoso, né, Amém. que ele é tudo para nós e nos guiou aqui e trouxe tudo de melhor aqui nesse Que bate-papo. delícia. Então foi muito Gratidão. bom, gratidão mesmo. E é sim, vamos terminando aqui. Um grande beijo para todo mundo. Muito obrigada.